blindly. Deus continue nos abençoando. Amém. Vamos ler uma escritura que está no Salmo 135. Salmo 135. Quero ler 3 versos para dar início no nosso culto. Amém? Amém. Graças a Deus. Salmo 135. Que diz o seguinte: Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém? Amém. Nosso querido Pai Celestial, realmente é agradável te louvar, Senhor. Realmente alegra o nosso coração, Pai, quando o Senhor nos inspira e podemos cantar a Ti louvores, ó Deus, lembrando da Tua bondade, da Tua benignidade, lembrando da Tua graça, Senhor, lembrando que não somos nada, Pai, mas encontramos graça aos Teus olhos, e o Senhor escolheu a cada um de nós nesta noite, Pai, e o Senhor nos trouxe aqui para cumprir o Teu propósito, ó Deus, para Te louvar, para Te bendizer, para Te adorar, Senhor, ó Deus, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Pai, nosso coração gratidão esta noite, Pai, por este privilégio. Ó Deus, Tu és a fonte de toda a vida, Tu és a fonte de toda a alegria, Pai. Tu és o Shaddai, aquele que tem seio. Ó Pai, aqui estamos, ó Deus, buscando em Ti mais uma vez a força, as bênçãos, a alegria, Pai. Vem, Jesus amado, aceitar cada adoração, cada louvor. Vem nos abençoar uma vez mais esta noite, Pai. Ó Deus, toma tudo sob o Teu controle, Senhor. Inspira as nossas vozes, ó Pai, para que possamos apresentar algo, Senhor, com alegria a Ti, Pai, com entusiasmo, com vida, Senhor, porque o Senhor merece o melhor, Pai. Abençoa o pregador ali, vem falar conosco através da Tua palavra, Senhor, pois a nossa expectativa toda está em Ti, Pai. Assim nós abrimos este culto, nos rendendo a Ti e confiando em Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Todos podem ficar à vontade. E vamos cantar o 225 do nosso inário. 225, conforme a Tua infinita graça. Aleluia. Graças a Deus. Conforme a Tua infinita
12, isso pode ser para as palmas. Aleluia. Amém. Eis que surge um povo forte. Graças a Deus. Eis que surge um povo forte, revestidos de poder, e não teme nem a morte, que a ele pertenceu. Verá sobre sorte, com Cristo ao céu vai. Podes contra eles, nem só gostar. Gostar.
sequência ali, canta meu povo, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém, com ele ia ser discípulo, seus fariseus também. Discípulos ia alegravam, cantando e davam louvor, dizendo bendito em nome do Senhor. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar a terra, o céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade, quando o povo se carrega, percorrem a cidade. Jesus olhando pra eles, falava com satisfação. Se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar a terra, o céu vai continuar. Nós que sabemos disso, foi Jesus que falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém mentiroso como meu coração. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar a terra, o céu vai continuar. Aleluia! Aleluia. Todos se colocar de pé, eu quero convidar o irmão Francisco para estar orando pelas ofertas. Graças a Deus, louvado seja Deus. Senhor Pai, maravilhoso, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco, você, Senhor Jesus, estava aqui antes de nos chegar, Senhor, mas que o Senhor, Pai, veja nossos louvores, cantando ao Senhor, que é receba, que não grave, Senhor. Pai, abençoa os ofertantes, Pai, ofertar, Senhor, também abençoa os músicos que o cantam, Pai, e também a palavra que o Senhor serve, Pai, trazer, Pai, é o mais necessário para nós. Oramente, nós estamos esperando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, nós todas as Amém, Senhor. Graças a Deus, a gente vai ficar obrigado. Obrigado, nós temos ofertas. Nós encontrando 352 do nosso lar. Aleluia. Glória a Deus. 352.
Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como ventre impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência, muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e despertou. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Desatando o mundo todo, onde a terra encarnou. É obra santa, esta causa é do Senhor. Renovado ao fogo do Senhor, é a bênção do Espírito, nos ensina o fervor. Jesus está salvando, apagando toda dor, o Espírito batizando, toda vida em teu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nos apanha o mundo todo, onde apaga esta dor. É obra santa, esta causa é do Senhor. O povo vem chegando, espalhando suave amor. É a bênção do perfume, para o Santo Salvador. Criador da Calviana, esmoleza e esplendor, aguardando eternas bodas, para reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nessa terra o mundo todo, onde a praga encarnou. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. O povo vem chegando, espalhando suave amor. Mas se sente o perfume, para o Santo Salvador. Criador da Calviana, demoreza e esplendor, aguardando eternas bodas, para reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nessa praia o mundo todo, onde a praga encarnou. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Aleluia, a glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Graças a Deus, estamos aguardando
Amém, para Jesus. entrar nas bodas, para reinar com nosso Senhor. Isso é o que nos anima, isso é o que nos alegra. Glória a Amém? Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Faltando 4 minutos, eu creio que já vamos ouvir a nossa palavra, amém? Amém. Já adoramos a Deus, vamos colocar de pé então. Graças a Deus, louvado seja Deus. Com nossas cabeças curvadas. No princípio, quando Deus criou o homem, não era necessário
ter altar para que o homem pudesse ter companheirismo com Deus. Porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e o homem não tinha pecado. A Bíblia diz que Deus descia na criação do dia e ele tinha companheirismo com seus filhos. Até que o dia que o homem não pecou, o dia que o homem falhou, Deus, ele saiu da sua posição original. Veja, em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, quando o homem saiu, quando o homem pecou, então Deus chegou na criação do dia, e ele diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela criação do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? Veja, até então Deus nunca precisou chamar Adão, nunca precisou chamar para Adão, porque ele sempre esteve na espera, chegando aquele momento de ele ter o companheirismo, e ele vivia numa expectativa, porque ele sabia que era a hora que o Criador dos céus e da terra, o seu Criador, chegava para ter companheirismo com ele. Mas quando ele pecou, quando ele falhou contra a promessa de Deus, não que Deus não sabia onde ele estava, mas Deus estava chamando ele porque ele saiu da sua posição original, daquilo que Deus tinha criado. Deus não precisava chamar por pássaro, Deus não precisava chamar por nada daquilo que ele tinha criado, porque tudo estava em ordem. Na descida, Deus sempre vinha e conferia tudo que ele tinha feito. Mas um dia que o homem pecou, ele desceu naquele dia, ele chamou Adão: Adão, aonde tu estás? Quer dizer, tu estás fora da tua posição que eu tinha te colocado. Ali o homem pecou. E quando o homem pecou, quando ele falhou, no versículo 21, a Bíblia diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nós sabemos que esse caminho, a árvore da vida é Cristo, a vida eterna. Para que o homem não tomasse o fruto desta árvore, então eles foram expulsos da presença de Deus. Agora veja, irmãos, o homem que ele tinha prazer, ele tinha companheirismo com o seu Criador. Agora, no momento que ele pecou, no momento que ele falhou, no momento que ele saiu da sua posição original, ele foi expulso da presença de Deus. Ele não pôde mais ter companheirismo, ele não pôde mais comungar com Deus como ele fazia antes. Ele não pôde mais ter a mesma conversação que ele tinha, a mesma intimidade que ele tinha com Deus como ele tinha antes, porque ele tinha pecado. Ele tinha saído da sua posição original. Veja, no livro de São João, no capítulo 6, no versículo 45, livro de São João, capítulo 6, no versículo 45, São João, capítulo 6, no versículo 45. Diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Veja, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden, e eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E a Bíblia diz que todos, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Quem é que foi ensinados por Deus? Somente os filhos.
Veja, quando Caim e quando Abel, Mombrana diz que eles vieram exatamente nesse portal aonde foi colocado querubins que tinha acesso à árvore da vida. Tanto Caim quanto Abel ambos chegaram até esse portal para ter um companheirismo com Deus, para poder se aproximar de Deus. Mas Caim não sabia como se aproximar de Deus. Mas Abel, que a Bíblia diz que o nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Antes que nós colocássemos a planta do nosso pé aqui nessa terra, Deus já nos tinha instruído como voltar a este caminho. Amém. Por isso que Caim e Abel ambos foram ali para ter companheirismo com Deus, mas somente os filhos de Deus têm acesso a este altar, a este lugar, a ter companheirismo com Deus. Por isso que quando Caim foi lá, fez o seu altar, colocou os frutos da terra sobre o altar, que aquilo não agradou a Deus. Mas o Abel, ele foi lá também fez um altar. Mas quando ele fez o altar, a Bíblia disse que quando ele começou a construir o seu altar, vamos dizer assim, sem instrução nenhuma, mas antes da fundação do mundo, ele já tinha aprendido de Deus como fazer um sacrifício. Ele fez o altar, ele pegou o melhor cordeiro que ele tinha ali, colocou sobre o altar. Ele pega uma pedra afiada e ele começa a cortar a garganta daquele animalzinho ali, daquele cordeirinho, porque ele estava oferecendo um sacrifício para o seu Criador. Porque ele entendeu que quando Deus expulsou seus pais do jardim do Éden e tirou aquela pele de ovelha, ali era uma expiação por eles. Ele entendeu, e quando ele orar, ele constrói aquele altar. Aí o momento diz assim, que quando ele constrói aquele altar, que ele oferece o sacrifício, ele sabia que o culpado da morte não era o animal. O culpado de morrer era ele era o culpado, ele era o pecador, era ele que tinha feito algo que não agradara ao Senhor, mas ele não poderia se matar. Então ele mata um cordeiro em seu lugar. Mombrana diz, no altar que Abel matou um cordeiro, ali ele morreu. Aí se nós voltarmos lá nos dias de Abel, e nós pensarmos assim, que pecado que tinha nos dias de Abel? Tinha o Adão, a Eva, o Caim, o Abel, que pecado? Pecado não é os frutos do pecado. Pecado não é beber, pecado não é fumar, pecado não é cometer nada dessas coisas. Pecado é incredulidade. A pessoa, quando ela é incrédula com Deus, por isso ela comete muitos pecados, que são os frutos. Mas os filhos de Deus, eles não pecam, eles não cometem pecado. Amém? Veja, então nesse altar ele vai, ele oferece sacrifício, ele oferece, e ele tem comunhão, mas o Filho de Deus consegue chegar novamente a esse altar. Mas o filho do diabo, ele nunca vai reconhecer esse caminho de volta. Porque ele não pode tomar do fruto da árvore da vida, porque senão ele vai ser que nem os filhos de Deus, ele vai ter vida eterna. Eles não podem alcançar esse caminho. Gênesis capítulo 8, versículo 20. O altar sempre foi um lugar onde o adorador se encontra com Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Gênesis capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Veja, Noé, depois de ele ter passado pelo dilúvio, depois de ele ter tudo ter destruído, ele ter guardado ali na arca o altar, ter guardado na arca o animal limpo, ele saindo da arca, ele levanta o altar e oferece sacrifício para ter comunhão com Deus. Eu quero que você grave isso no teu coração. Olha como é que eles faziam para que eles pudessem se achegar a Deus, para que eles pudessem ter comunhão com Deus. Eles tinham que levantar o altar, eles tinham que pegar o melhor cordeiro que eles pudessem encontrar,
um que não tinha nada de mancha, um que não tinha nada quebrado, era o melhor do seu rebanho, para eles poderem colocar sobre o altar e ali matar aquele cordeiro, fazer com que aquele sangue fosse derramado sobre o altar, para que eles pudessem então ter companheirismo com o seu Criador. Para eles puderem falar com Deus face a face. Deus olhava para aquele altar ali se realmente estava conforme aquilo que estava no seu coração, conforme que ele tinha ensinado antes que o mundo fosse fundado. Ele olhava e aquilo subia em suas narinas e ele se agradava com aquele holocausto. Era o momento do adorador com Deus. Veja, irmãos, quando chegou o tempo do templo, esse altar, que todo o sacrifício que foi feito no Velho Testamento só representava um cordeiro. Cada sacrifício que era feito era para representar um único cordeiro. Veja, lá no Velho Testamento, no tempo do templo, o altar ele não ficava dentro do templo, ele ficava no pátio. Se você olhar na Bíblia Sagrada, o altar ele ficava no pátio. O adorador vinha, trazia o seu cordeiro, colocava sobre o altar ali ele era oferecido o sacrifício, e somente o sumo sacerdote, ele era o único que tinha direito de entrar no lugar santíssimo. Ele vinha, tomava ali o sangue do holocausto, o sangue do animal, e havia toda uma roupagem, havia toda uma regra, havia toda uma lei, para que ele pudesse adentrar ao trono, onde estava a glória de Shekinah. E eles colocavam ali neles uma sinaleira, uns sinos na sua roupa, porque se Deus não se agradar do sacrifício, ou Deus não se agradar da maneira que ele se aproximasse deles, eles eram mortos na presença de Deus. E eles eram amarrados com uma corda, porque se eles não voltassem, os que ficavam pelo lado de fora, então puxavam aquele homem que morreu na presença de Deus. Esta era a maneira que eles tinham para se aproximar da glória de Shekinah. Esta era a maneira que eles tinham para se aproximar de Deus. Veja, agora, quando alguns tipos, vamos dizer assim, alguns tipos que a Bíblia descreve, porque todo altar que foi levantado, tudo representava um único sacrifício. Mas nos que mais chama a atenção, eu penso que foi Abraão, quando Deus chama Abraão, e Deus pede o seu filho, para que ele sacrificasse a ele. Agora, se nós tentar compreender o coração de Deus, porque ele chama um homem, uma criatura, algo que ele fez, algo que ele criou, e ele pede a vida do seu filho. E Deus ele conhece o sentimento de cada coração, ele sabia o sentimento e o apego que Abraão tinha por Isaac. Ele sabia o amor que ele tinha, era um único filho, quer dizer, Deus, antes de dar aquele filho a ele veio, apareceu a ele, trouxe promessas a ele, momentos, não foi assim de um dia para o outro, simplesmente Isaac apareceu, não, foi tempos de promessa, foi tempos que Abraão teve que crer em Deus, ele preparou tudo para trazer Isaac à cena, e ele sabia que aquele filho ali era o filho da promessa, sua mulher era estéril, ela não podia ter filhos, Deus teve que fazer um prodígio, Deus teve que fazer um milagre para trazer Isaac à cena. E quando Deus traz Isaac à cena, agora Deus pega e diz para Abraão: Abraão, pega teu filho, vai e sacrifica ele a mim. Mas Abraão não titubeou, em outras palavras, ele não duvidou da promessa de Deus, ele simplesmente pega Isaac, e se foi Deus quem pediu, eu vou fazer exatamente aquilo que Deus falou. E veja, e ali estava a representação perfeita da vida de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ele pega a lenha e ele coloca sobre os lombos de Isaac, e eles começam a caminhar até o monte de Moriá, e eles levam 3 dias para até chegar a esse monte. E quando eles chegam até esse monte, eles dizem para o moço, havia uma fé muito grande em Abraão, porque Abraão diz assim: olha, eu vou com o moço, vou sacrificar ao Senhor e nós vamos voltar. Ele sabia que eles iriam voltar, mas ele teria que passar, mesmo que ele oferecesse o sacrifício, ele sabia que Deus iria ressuscitar, porque ali estava o filho da promessa. Mas irmãos, eu fico imaginando a cena, porque Deus pediu a vida de Isaac. Eu fico imaginando Deus olhando a cena de um homem que foi criado, Deus olhando
e admirando como que será que realmente ele vai fazer isso? Obedecendo a minha palavra? Eu fico imaginando Deus olhando a cena e aquela criança com aquela lenha sobre os seus ombros e o pai do lado, quem sabe o coração partido, porque realmente ele iria oferecer um sacrifício. Realmente ele iria colocar o seu filho sobre o altar. E Deus olhando, e Deus no meio do caminho, vamos dizer assim, não, para. Deus deixou ele chegar até o Monte Moriá. Deus deixou ele construir o altar. Deus deixou ele colocar lenha sobre o altar, tomar o seu filho, colocar sobre o altar, e quando ele puxa o cutelo, que ele vai sacrificar, ele iria sacrificar realmente. Deus disse, não, chega, eu sei que realmente tu crê em mim, eu sei que tu obedece a minha palavra. Mas ali, irmãos, ali era uma representação perfeita. Agora, como que Deus, vendo o seu filho, obedecer a sua palavra e realmente colocar o seu filho sobre o altar, como que Deus que fez a promessa lá no livro de Gênesis, dizendo assim, entre a tua semente e a sua semente, este virá e esmagará a tua cabeça. Ele sabia exatamente quem era que teria que vir a esta terra. Se o homem pôde pegar o seu filho e colocar sobre o altar, ele sabia que ele teria que vir a esta terra, se tornar um filho, se tornar um homem, um parente redentor, para vir realmente, aí sim ser o real do cordeiro. Por isso que quando ele chega em cena, João apresenta da seguinte forma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, ali estava o verdadeiro Cordeiro. Agora, se nós imaginarmos o que se passava na mente de Jesus Cristo, porque desde o seu nascimento, desde quando ele pisou, vamos dizer assim, nessa terra, ele sabia exatamente do papel que ele veio cumprir aqui nessa terra. Exatamente daquilo que ele veio fazer nessa terra. Ele não veio aqui para formar um império. Não, ele não veio para isso. Ele veio para ser o Cordeiro. Ele veio para ser o sacrifício. Ele veio realmente para cumprir o que Isaías tinha falado. Ele seria moído. Ele seria sacrificado. Então veja, irmãos, que ele tomou sobre os seus ombros o pecado de nós todos. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele, Jesus Cristo. E onde é que ele foi sacrificado? Ele foi levantado entre os céus e a terra. O Brana chega a dizer que ele foi tão rejeitado, não somente pelos homens, a sua criatura, aquilo que ele tinha criado, o homem, a sua imagem e semelhança, tinha rejeitado e colocado ele numa cruz, pendurado no madeiro. Mas não somente eles. O Brana diz que a natureza escureceu naquela hora, deram as costas para ele. Ele foi pendurado entre os céus e a terra. Até mesmo o Pai, o Criador, tinha deixado ele, a ponto que ele clama, ele pede: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava ele, o homem, o Filho de Deus, pendurado no Calvário. Mas o que aquele Calvário representava? Onde é que ele foi sacrificado? Fora do templo. Por isso que no templo havia um altar fora do lugar santíssimo. Ele foi crucificado fora do templo. E quando ele estava ali sendo crucificado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando que aquela glória não estava mais atrás daquele véu, mostrando para o povo de Israel que eles tinham sacrificado o cordeiro. Eles realmente agora, aquele altar estava banhado de sangue. Já não havia mais necessidade de nenhum cordeiro morrer mais, de nenhuma pomba morrer mais, porque ali estava o verdadeiro Cordeiro de Deus, pendurado numa cruz ali sobre o altar de Deus. Ele preparou para isso. Aleluia. Agora, irmãos, veja, é tão maravilhoso isso, é tão tremendo, mas se nós olharmos durante, como eu estava dando uma escola ali na Forquilinha, e eu falando como que eles tiraram essa adoração, como que eles arrancaram da mão do povo o acesso a esse Deus, o acesso a ter companheirismo com esse Deus, colocando doutrina, como nós aprendemos ali nos Nicolaitas. Depois veio a doutrina de Balaão,
E depois veio a doutrina de Jezabel, tudo para tirar a verdadeira adoração. A doutrina de Nicolaítas era homens sábios, quer dizer, eles colocavam uma hierarquia, e nós sabemos, nós temos conhecimento de Deus, mas vocês que não têm conhecimento, vocês ficam na parte mais inferior. Quer dizer, eles se achavam melhor do que aqueles que não tinham escolaridade. Quer dizer, só os sábios tinham direito de se aproximar a Deus. Aquele que não tinha escolaridade, ele não podia se achegar porque ele era mais dancinho, vamos dizer assim, em outras palavras. Depois veio o balaamismo, que daí começou então a perseguição e o que é o balaamismo? O balaamismo foi por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, eles começaram a arrecadar dinheiro, e até hoje, se você vê essas doutrinas, realmente elas estão em cada igreja. Tudo para mudar a adoração a Deus, mudar o plano que Deus tinha criado para que o homem pudesse adorá-lo. Mas veja, quando chega, eu penso que o pior de todos foi o tempo de Jezabel. Porque a Jezabel, ela foi uma que perseguiu a Elias. Preste bem atenção nesse Elias. Ela perseguiu porque o Elias, ele cria realmente nesse verdadeiro Deus, o Deus que criou os céus e a terra. E Jezabel perseguiu porque ela tinha uma adoração a Baal. E ela tinha ali as suas imagens, e ela queria que o povo adorasse aquelas imagens, que o povo adorasse a Baal. Chegou um dia que Elias pega e vai e faz um desafio a eles. E Elias pega e diz assim: se Baal é Deus, juntou 400 profetas de Baal, e estava somente Elias. Ele diz assim: só eu fiquei. E ele vai lá e lança um desafio e diz assim: se Baal é Deus, nós vamos adorar a Baal. E se Deus é Deus, se o meu Deus é o Senhor, então nós vamos adorar a Deus. Vamos parar de cochear de dois pensamentos e realmente vamos ter somente uma única adoração. Aquele que responder vai ser o Deus verdadeiro. Ele pega um cordeiro para os deuses, para os profetas de Baal, e ele pega um cordeiro para ele. E ele manda primeiramente que aqueles adoradores de Baal fizessem o seu sacrifício e oferecessem a seu Deus. Veja, e eles foram lá, prepararam o altar, prepararam o sacrifício. Perfeito, era o cordeiro que estava sobre o altar, era o cordeiro. Mas a adoração e como se achegar a Deus, aí é que está, irmão. Como se achegar a Deus, porque eles criam em um Deus Baal, eles criam em um Deus pagão. Então eles não conseguiam ter esse mesmo companheirismo com Deus, e ali eles se cortavam, e eles clamavam: Baal, Baal, e clamavam, e Elias ria: olha, grita mais alto, porque pode ser que o Deus de vocês está dormindo, canta um pouquinho maior. E eles se cortavam e clamavam. Não há outro Deus, só existe um Deus. E Elias era convicto que jamais aquele Deus deles iria responder. Mas quando chegou a vez de Elias ele pega 12 pedras, é o que a Bíblia diz. São representação dos nossos antepassados, representação dos nossos patriarcas do passado. E ele pega 12 pedras e ele restaura o altar. E ele pega o cordeiro e coloca sobre o altar novamente. Aí quando ele faz o altar, Deus responderia com fogo. E ele coloca e manda colocar água ao redor do altar inteiro, coisas que jamais iria pegar fogo. Então ele pega e clama a Deus e diz: Senhor. E o Senhor pega e responde com fogo e consome o holocausto. Eu quero dizer para você que todo o Velho Testamento ele é uma sombra. Assim como nós vimos Jesus, até os dias de Jesus com o Cordeiro de Deus, como nós passamos, eu falei, de doutrinas erradas, chegou um tempo, e você pode olhar e dizer assim: e onde está esse altar hoje? Eles também têm um cordeiro, eles também falam em nome do Senhor Jesus Cristo, eles também olham e dizem: o sangue de Jesus tem poder. Eles também usam esse mesmo nome como o Senhor Jesus Cristo, como cordeiro, e realmente é o mesmo cordeiro. Só que a diferença é que a Bíblia diz assim, em Zacarias capítulo 14, versículo 6: acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Se você olhar lá nos dias de Elias, o dia que ele ofereceu o sacrifício foi à tarde. Então, no tempo da tarde teria que ter um Elias.
Adoração a este Senhor. Adoração, trazendo de volta ao altar, convertendo o nosso coração de volta, colocando as 12 pedras novamente, não somente mais nos patriarcas, mas nos apóstolos de Jesus Cristo. Adoração, trazendo de novo a comunhão, o mesmo companheirismo. Por isso que nós, pela graça de Deus, nossos olhos foram abertos. Aí lembrando assim, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 querubins que protegem o caminho de volta à árvore da vida. E eles pararam somente no título de Pai, Filho e Espírito Santo, e eles não conseguem chegar até Atos. E aqui eles estão parados no querubins, mesmo eles conhecendo Jesus como Cordeiro. Mas quando eles vão adorá-lo, eles têm que colocar uma trindade, que é o batismo em nome do Pai, nome, a Bíblia pede nome, não título, nome é Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Eu sou pai, mas eu tenho nome. Aleluia. Pai é somente o título. E veja, as denominações elas ficaram paradas exatamente nos títulos. Veja, protegida, os querubins estão ali com a sua espada inflamada e não deixam eles passar, porque eles não são filhos. Mas os filhos passam por esses 4 querubins e eles chegam até Atos. Aí sim, quando eles chegam diante do altar de Deus, o que acontece com o adorador? Eles não somente são crentes com títulos, eles são filhos de Deus e há um arrependimento dos seus pecados. Quando eles reconhecem o altar de Deus, que há um cordeiro ensanguentado sobre o seu altar. E quando eles realmente olham para esse sacrifício, olham para esse cordeiro, eles olham para a sua natureza, o verdadeiro Filho de Deus. Ele olha para a sua natureza e ele diz assim: era eu quem deveria estar lá. Era eu que sou um pecador, eu que estava sendo condenado para ir para o inferno, mas ele desejou tomar o meu lugar. Ele quis tomar o meu lugar. Ele quis morrer em meu lugar. Ele foi o sacrifício perfeito. Então, o verdadeiro adorador, o verdadeiro Filho de Deus, tem isso no seu coração. Você quer saber quem é o verdadeiro Filho de Deus? Porque, irmãos, era muito trabalhoso. Antigamente, e eu admiro os do Velho Testamento, porque para eles terem comunhão com Deus, eles pegavam as pedras, formavam o altar, dava trabalho para formar o altar. E eles formavam o altar, eles escolhiam do seu rebanho o melhor, porque eles tinham que dar o melhor para Deus. Eles pegavam o melhor cordeiro, colocavam sobre o altar e sacrificavam para Deus, para ter comunhão. Para ter comunhão com Deus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. No versículo 19. Glória a Deus. Começando pelo versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sabe, irmãos, agora eu digo assim, o verdadeiro crente, e às vezes eu digo assim, que nós às vezes não somos tão crentes, porque é tão lindo olhar a cena de Abel. Ele construir um altar, ele tomar o seu cordeiro, é lindo olhar e imaginar essa cena, de ver ele lá, porque foi o momento que ele teve um companheirismo com o seu Criador. É maravilhoso isso. Nós olhamos para Abraão e vemos toda aquela cena, tudo aquilo, e quando ele coloca ali o Isaac sobre o altar, havia um cordeiro que Deus tinha provido.
de Jeová Jireh, porque Deus proverá o seu cordeiro, algo assim. Lá nos dias de Abraão, quer dizer, Deus proveu um cordeiro. E eu vejo, mas havia todo um trabalho, havia toda uma empolgação, toda a maneira para eles poderem ter companheirismo com Deus. E nós hoje, que o caminho foi aberto, Ele consagrou o caminho pelo véu da sua carne. Você não precisa construir um altar de pedra. Você não precisa passar todo aquele trabalho que eles passaram. Ele se tornou um caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai. Ele, a carne, o sacrifício diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se Ele consagrou pela sua carne, qualquer lugar da tua casa é o teu altar. Qualquer lugar, seja a beira da tua cama, seja na cadeira, seja na cozinha, seja no quarto, seja na rua, aonde você dobrar o teu joelho, ali é o teu altar. Não precisa construir um altar de pedra para você ter acesso à glória de Deus. Não, mas eu queria tanto o céu. Se você ama tanto o céu, faz da tua casa hoje. Faz do teu lar hoje o céu, se você realmente tem vontade de entrar lá. Porque Ele não está longe. Ele está perto. Esse Deus, Ele não está longe para que nós precisamos fazer tanto sacrifício para encontrar Ele. Não, Ele diz assim: eu estarei convosco e até mesmo em vós, até a consumação do céu. É a promessa de Deus. Você acha que Deus falha com a sua promessa? Nós, como homem, podemos falhar, mas Deus jamais falha. E uma coisa é certa: se nós não tivermos realmente uma comunhão com esse Deus hoje, quando nós chegarmos diante do trono branco, vou dizer daqueles que não têm esse companheirismo com Deus, chegar diante do trono branco, ninguém vai dizer assim: tu falhou com a tua promessa. Ele vai mostrar para todos que Ele esteve conosco. Ele esteve todos os dias conosco, porque todo aquele que dobra o seu joelho e que ora, pode ter certeza que tem testemunho que realmente tem companheirismo com esse Deus, que realmente faz do seu sofá, faz da sua cama o seu altar, e ali a glória de Deus desce. Todos, eu não digo um ou outro, mas todos que fazem isso têm essa experiência que a glória de Deus desce. Oh, mas eu quero Deus quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus, eu quero. Por que você não começa hoje? Eu quero ver Jesus hoje. Dobra o teu joelho. Ora. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, você vai ouvir a sua voz. Vai ouvir a sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu só quero que você não fique bravo comigo quando eu falo a respeito da Trindade. Se você não entende, você não diz assim: não, eu quero sentar para poder compreender o que é a Trindade. Eu posso sentar com você e mostrar por dentro da Bíblia. Você nunca vai ver, porque a palavra Trindade, se você pesquisar o que significa Trindade, a palavra Trindade o significado é adoração a Deus pagão, o significado da palavra Trindade. A crença da Trindade são três pessoas distintas. A crença da Trindade seria em três pessoas distintas, fazendo de Deus o Pai, fazendo de Jesus o Filho e do Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia diz que a Maria se achou-se grávida do... Se o Espírito Santo fosse a terceira pessoa da Trindade, a Maria estaria grávida de Deus. Mas a prova que Deus é o mesmo Espírito Santo, Ele não é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus, Ele é o próprio Espírito Santo. Então não existe três deuses, existe um único Deus, com manifestações diferentes. Você vai olhar para Deus no Velho Testamento, você nunca vai ver Ele dizer, nós somos. Ele vai sempre dizer assim: eu sou, eu que falo contigo. Chega Jesus em cena, Jesus também, porque a Bíblia diz que toda a glória, toda a plenitude da divindade foi derramada em Jesus Cristo. Tudo que era Deus estava em Jesus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo para redimir o mundo. Aleluia. Aleluia. Então Jesus, Ele era a casa de Deus. Jesus realmente Ele foi a casa de Deus. Ele não era a segunda pessoa da Trindade. Ele era o próprio Pai. A Bíblia diz no livro de São João, no capítulo
1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, o verbo, a palavra, ele era a palavra, Deus era a palavra. Mas no versículo 14 diz que o verbo se fez carne, quer dizer, ele não era carne, mas agora ele se fez carne. Você não pode olhar para Jesus como uma pessoa comum, ele era próprio Deus. Ele podia ser homem, claro que ele foi homem, porque ele tinha que ser o nosso parente redentor. Ele não podia morrer porque Deus não morre. Ele não podia chorar como ele chorou porque Deus não chora. Ele não podia dormir porque Deus não dorme. Mas quando chegou no túmulo de Lázaro, o homem jamais poderia chamar Lázaro da sepultura. Mas a prova que Deus estava em Jesus, que ele disse: Lázaro, sai da sepultura. Quando ele estava dormindo no barco, ali era um homem dormindo, mas quando ele coloca o pé na proa do barco, ele diz: acalma-te vento, aquieta-te mar. Ali era Deus dentro de Jesus mandando o mar aquietar. Não era uma segunda pessoa, não, ele era o próprio Deus. Não é porque você é feito de corpo, de alma, de espírito, que você é 3 pessoas. Você é uma pessoa só. Mas se você morrer, a tua casa, o teu tabernáculo, ele vai para o pó. O espírito de vida volta para Deus e a tua alma tem que ter um destino. Jesus também era exatamente a mesma coisa. Quando aquele corpo morreu, foi para onde? Para a sepultura. Mas a glória subiu ao céu. Depois da ressurreição, a glória desce, toma o seu corpo e ele sai e tem um corpo glorificado. Você não vai ver mais 2 agora, somente um. Somente um. Porque era Deus, agora é um corpo glorificado. Não há 3 tronos no céu, há um trono. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver Jesus dizer nós somos. É sempre eu sou. Eu sou. Eu falo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé. A doutrina da Trindade, ela foi criada no ano 325 no Concílio de Nicéia. Você pode procurar na Bíblia inteira, você não vai encontrar nem mesmo a palavra Trindade e nem mesmo encontrar Jesus como segunda pessoa. Você não vai encontrar jamais. É um desafio que eu faço a você. Você não vai encontrar, porque ele é um. Jesus disse assim: a única vez que você vai encontrar Jesus falando no plural, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Não 2. Eu e o Pai somos um. Ali serve então o assunto. Peço oração por Sábio, que está acamado, cura, libertação de sua família. Oração pela minha família, irmão Ed. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, nosso Salvador. Pai, vidas, ó Deus, representadas nesses bilhetes, Senhor. Que eu eleva até o trono da graça, Pai, reconhecendo a tua misericórdia, reconhecendo o teu sangue derramado, ó Deus, em nosso favor, Pai. Que, ó Deus, como Isaías descreveu o teu sacrifício antes mesmo que viesse a acontecer, ele disse que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. E o Senhor, ó Deus, somente se manifestou para cumprir aquilo que os profetas tinham falado a teu respeito. E, ó Deus, agora, em cumprimento às tuas promessas e à tua palavra. A tua palavra diz que tudo que nós pedimos em teu nome, crendo, nós receberemos, Pai. E se o Senhor pagou um preço, ó Deus, pela nossa liberdade, pela nossa cura, Pai. Ó Deus, nós tomamos, ó Deus, a garantia, Pai, que é nossa. Ó Deus, segundo o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Já declaramos abençoados e curados nestas vidas, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Senhor meu Deus, amado e soberano Pai, a tua palavra diz: colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, Pai. A tua palavra diz que os sinais seguiriam os que creem, Pai. Nós cremos em tua palavra. Ó Deus, nós nos regozijamos quando falamos das revelações de tua palavra. Agora rogamos a manifestação, ó Deus, a cura sobre a vida de teu filho, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Querido Deus,
amado e soberano Pai, teu filho diante do teu altar, Senhor. Pai, era ali que teus filhos tinham companheirismo e podiam, ó Deus, se expressar a Ti, Pai. E, ó Deus, com minhas mãos sobre a sua vida, Pai, conceda o desejo no seu coração, que ele volte abençoado, curado, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Deus. Deus, amado e soberano Pai, tua filha, Senhor, que veio ao altar, Pai, eu rogo, Deus, pelas ricas bênçãos do Senhor, que seja derramada sobre a sua vida, Pai. E, ó Deus, é aquilo que ela veio buscar, ela possa levar para o seu lar, regozijando, crendo, Pai, que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor supre as necessidades, Pai. Então, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu rogo por essas bênçãos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Querido Deus, amado e soberano Pai, ó Deus, com as minhas mãos sobre a tua filha, Senhor, eu rogo, ó Deus, segundo as tuas promessas, Pai, uma libertação completa, Pai, que ela possa realmente, ó Deus, honrar o teu nome em tudo que ela fizer, Pai. Ó Deus, sonda este coração, liberta, Senhor. Ó Deus, encha com teu Espírito Santo, Pai. Transforma esta vida, Senhor. Assim eu oro e louvo a Ti no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Querido Deus, amado e soberano Pai, ó Deus, a cura, Senhor, nós, ó Deus, temos ela como a parte secundária, Pai. Em primeiro lugar está a salvação da alma, Senhor. E eu rogo, ó Deus, para que a irmã creia no teu nome santo, Pai. Para que realmente, ó Deus, a sua vida seja cheia da tua graça e da tua glória. Cura a enfermidade, Senhor. Que ela possa provar do sobrenatural, Senhor. E realmente crer que o Senhor está neste lugar, Pai. Que a tua palavra é viva e real, Senhor. Ó Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor disse: colocaram as mãos sobre os enfermos. É a tua palavra. A mesma palavra que criou os céus e a terra, Pai. E nos ordenou hoje, Senhor, colocar as mãos sobre os enfermos, Pai. Não é eu que vou curar, mas é o Senhor que cura, Pai. É o Senhor que liberta, Pai. Eu só obedeço a tua palavra, Senhor. Mas a manifestação da cura vem do Senhor, Pai. Então, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu louvo a Deus por essas bênçãos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amado e soberano Pai, aqui está teu filho, Senhor. O Senhor que sonda o coração, Pai. Conhece as nossas necessidades, ó Deus. Ainda que muitas vezes não conseguimos se expressar, Pai. Mas o Senhor que sonda o coração, Pai. Conhece o seu levantar. Conhece o dia a dia deste homem, Pai. Supre a sua necessidade. Abençoa-o, Senhor, com as bênçãos celestiais, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandioso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo Senhor ter sido misericordioso para conosco, Pai. E agora rogamos que o Senhor nos leve, a Deus, guardados e protegidos até os nossos lares. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Ó Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém.